Gente querida, hoje eu gostaria de falar sobre o lindo testemunho de Catarina, uma jovem que foi martirizada quando tinha apenas 18 anos de idade. Catarina nasceu na cidade egípcia de Alexandria e cresceu como uma pagã, mas em sua adolescência converteu-se ao cristianismo. Disse que ela visitou seu contemporâneo, o imperador romano Maximino Daia, e tentou convencê-lo do erro moral na perseguição aos cristãos. Ela apontou a limitação do imperador por ser pagão e afirmou que o seu Deus era o único realmente vivo e o seu rei era Jesus Cristo. O imperador mandou prendê-la no cárcere até que viessem os 50 maiores sábios da província de Alexandria e a humilhassem por causa da sua argumentação aparentemente simples. Quando chegaram os sábios, eles começaram a rir do imperador por tê-los convocado para contra-argumentar com uma simples garota. Porém, o imperador os advertiu que, se conseguissem convencê-la, ele os apresentaria com os maiores e os melhores bens do mundo. Mas, se não conseguissem, ele os condenaria à morte. Catarina foi tão plenamente sábia nas suas colocações e argumentos que, mesmo perante esta ameaça, os sábios não conseguiram convertê-la aos ídolos. Pelo contrário, vencidos pela eloquência, uma eloquência santa, só podia vir de Deus, de Catarina, eles se converteram ao cristianismo. Frustrado, o imperador mandou prender e torturar Catarina na masmorra. Visitada na prisão pela esposa do imperador e pelo chefe de sua guarda, estes também se converteram ao cristianismo, assim como inúmeros soldados. Mais enfurecido ainda, o imperador mandou assassinar os sábios e a sua esposa. Lançou os guardas aos leões no Coliseu e condenou Catarina à morte lenta na roda, que era um instrumento de tortura que mutilava e causava grande sofrimento. Por fim, Catarina de Alexandria, então com apenas 18 anos, morreu decapitada. O que mais impressiona nesse testemunho, além da fé inabalável diante de tantas torturas, foi a forma como uma jovem conseguia falar da sua fé e convencer pessoas inteligentes de que ela era, de fato, portadora da verdade. Eu me lembro das palavras de Jesus registradas em Lucas, capítulo 12, versículo 11. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Não tenha dúvida de que Catarina entendia muito bem o que Jesus estava dizendo. Muitos usam esse texto de maneira completamente errada, dizendo que você não precisa se preparar, você não precisa estudar a palavra, pois é o Espírito Santo que vai guiar você. Veja bem, o Espírito Santo vai guiar você quando você fizer a sua parte. Deus não favorece preguiçosos. Deus procura servos fiéis. E muitas vezes a causa de nosso sofrimento está exatamente aí. Sofremos porque somos infiéis. Às vezes sofremos porque somos fiéis, como foi o caso de Catarina. Não foi assim com ela? E com todos os mártires que passaram pelos mais terríveis sofrimentos por serem fiéis a Deus e se negarem a adorar o imperador? Escrevendo ao seu discípulo Timóteo, o experiente Paulo diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3. Mais à frente, o apóstolo nos dá a certeza de que uma vida comprometida com os valores do reino de Deus nos reservará problemas. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3, versículo 12. Jesus Cristo foi também enfático na relação que há entre segui-lo e sofrer as consequências dessa decisão. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, versículo 20. Enquanto vivenciamos uma realidade de pregações que comprometem todos os prazeres desta vida aos que se entregarem a Cristo Jesus, as promessas
de sua palavra seguem na direção oposta. Se você quer vida fácil, sinto muito em te dizer que você não vai encontrar isso nos ensinos de Jesus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavras de Jesus, registradas em Marcos 8, versículo 35 ao 36. Siga o exemplo de Catarina, que tão novinha amava a palavra de Deus e a manejava com precisão. E sua compaixão pelas pessoas, somada ao seu amor a Deus, gerou frutos para a eternidade. Se o seu sofrimento tiver como causa a sua fidelidade a Deus, isso é motivo de grande alegria. Deus estará ao seu lado em cada passo dessa caminhada. Agora, se o seu sofrimento tem como causa a sua fidelidade aos seus próprios assuntos, seus objetivos, suas metas e planos para esta vida, e não a vontade de Deus, esteja certo de que os frutos que você colherá te darão um prazer momentâneo e ficarão nessa terra quando você partir para a eternidade. Esses frutos não podem ser comparados aos frutos que Deus tem preparado para os que o amam, para os que são fiéis a Ele, pois esses são tesouros que vão se acumulando no céu e lá estarão eternamente seguros nas mãos de Deus. Que seja assim contigo. Deixe um comentário dizendo qual o seu maior tesouro. Faça isso agora, não esqueça, tá? Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Em nome de Jesus, se assim Deus permitir.